Tudo bem, pessoal? Já há algum tempo eu tenho desejado fazer junto com vocês um estudo sobre absolutismo monárquico, sobre o antigo regime, também sobre a Revolução Francesa. Esses grandes temas, né, da história, da historiografia, eles demandam realmente um maior tempo, uma maior dedicação, um vídeo mais longo, com certeza. Digo, os grandes temas da história, Revolução Francesa, Revolução Industrial, enfim, feudalismo, transição do feudalismo para o capitalismo, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Russa, né? Enfim, grandes temas da história mundial demandam realmente um maior tempo, né? Por isso que eu selecionei para vocês essa resenha que é de Iriamurit Schwartz sobre o livro do professor Peter Buck, A Fabricação do Rei. O professor Peter Buck é um historiador inglês, né? Ele já deve ter cerca de 82 anos, é casado com uma professora brasileira, Maria Garcia Pailares Buck, é um dos maiores especialistas do mundo sobre Gilberto Freire, é um professor, vamos dizer assim, mais especializado em história cultural, muito ligado à escola dos análises, e esse livro, A Fabricação do Rei, ele foi publicado em 94. Então essa edição é uma edição a mais antiga. Eu procurei no site da Zaha se eu encontrava uma nova edição e parece que está à venda. Não entendi bem, porque aqui não vem dizendo a edição, vem dizendo lançamento 94, mas parece, não sei se mudou a capa, né? Vocês podem encontrar, o preço está indo um preço bem salgado e o frete parece que fica um frete bem caro, né? Esse livro ele podia ser encontrado antigamente, vamos dizer, há uns 3, 4 anos atrás, na estante virtual com alguma facilidade, mas parece que agora as coisas não estão muito fáceis de encontrar. Aqui está o professor Peter Buck, né? Nós temos a edição que eu falei para vocês, essa é a edição da Zaha, né? E também aqui está o Luís XIV, né? O monarca que mais passou tempo governando no mundo, né? Cerca de 72 anos. Ele governa entre 1643 e até a sua morte, né, 1643 até a sua morte. Lembrando que ele tem um período de tempo em que ele fica aos cuidados do cardeal Jules Mazarin, né, se escreve Jules Mazarin, que é o período em que ele, vamos dizer assim, ele ainda, vamos dizer assim, era um infanto, né? É claro que esse livro, A Fabricação do Rei, ele também possibilita que você estude também sobre Luís XV, sobre Luís XVI, sobre os grandes monarcas do absolutismo monárquico europeu e no mundo inteiro, né? Então é um livro que traz muitos elementos, símbolos, né? A relação entre o poder e a arte, né? Vamos dizer assim, selos, a heurística, né? Moedas, a própria moda, né? Os próprios banquetes. Então, um livro muito detalhado, né? do Peter Buck, é um livro que hoje em dia, vamos dizer assim, é fundamental para toda a bibliografia sobre absolutismo monárquico. Lembrando que a gente pode também estudar outros clássicos, é o caso de Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, né? O livro de Mark Bloch, né? Os Reis Taumaturgos, o livro do Ernest Kantorowski, né? Os Dois Corpos do Rei, que trabalha, sustenta a tese de um corpo natural, um corpo místico dos absolutistas, dos reis absolutistas europeus. É fundamental também o capítulo Revolução Francesa, a Revolução Francesa, do livro A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Vocês podem também encontrar o livro Ecos da Marselhesa, são 4 ensaios fundamentais de Eric Hobsbawm. O livro de Linhant, A Revolução Francesa e Vida Privada. O livro de Michel Fauvel, né, Combates pela Revolução Francesa. Eu cito outros, Albert Sobot, também o professor Manfred, né, com um capítulo sobre os iluministas, que é um capítulo fundamental, o livro A Grande Revolução Francesa. Né? Então, por que Revolução Francesa e absolutismo monárquico? Quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente fala do antigo regime, né, e a gente fala do fim do antigo regime. Né? Então, vocês podem encontrar também capítulos de Pierre Vilar e também alguns capítulos
nos livros da transição do feudalismo para o capitalismo, vocês podem também encontrar Skinner, né? Skinner é um autor que, para falar sobre Estado moderno, é fundamental. Mas vamos direto ao que interessa, que é justamente a resenha de Lilian Murray Schwartz sobre o livro A Fabricação do Rei, da Imagem Pública de Luís XIV. Né? Dizia Montesquieu que o esplendor que envolve o rei é parte capital de sua própria pujança. Mais do que um elogio, a consideração sintetiza particularidades da monarquia, ou mesmo a dimensão simbólica presente em qualquer tipo de poder público e político. Com efeito, se é só a realeza que introduz o ritual em meio à sua lógica formal e no corpo da lei, pode-se dizer, porém, que não há sistema político que abra mão do aparato cênico, que se conforma tal qual um teatro, uma grande representação. Realmente é assim, nessa perspectiva que o Peter Burke trabalha, né? Representação, encenação. Lembremos que o próprio Luís XIV ele encenava, né, peças de teatro, né, como grande Rei Sol, né? E é assim que ele ficou conhecido na tradição, na história, enfim. O grande símbolo do Sol, né, enfim, relembrando aí até mesmo o rei Akhenaton, o faraó do Egito Antigo, né, que vamos dizer assim, se traduziu na figura do Deus Sol. Né. Segundo essas pistas, Mark Bloch, ela está se referindo, lógico, aos reis taumaturgos. É um livro que demanda mais tempo, como eu falei para vocês, é um livro que eu adoraria fazer uma videoaula sobre esse livro, mas realmente a videoaula teria que ser maior, teria que ser mais bem aprimorada. Ainda estou iniciando, estou usando a câmera do próprio notebook. Esses vídeos eles ficam muito pesados, para passar para o celular e passar para o YouTube demandam mais tempo. Em ensaio pioneiro sobre as mentalidades, datado de 1924, analisava o fenômeno do toque real, o caráter maravilhoso dos reis taumaturgos, demonstrando como se devia atentar antes para a expectativa coletiva do milagre do que para o milagre em si. Norbert Elias, por outro lado, acentuou a importância da etiqueta no interior do Antigo Regime. Sociólogo fundamental para se estudar o Antigo Regime, né? Norbert Elias é realmente hoje uma das bibliografias, um dos autores realmente mais essenciais nas ciências humanas. Na verdade, ele é da sociologia, mas eu digo das ciências humanas em geral, né? Encontrando uma lógica que nada tinha a ver com o mero adereço ou com a ideia da existência de vogas aristocráticas luxuosas e sem sentido. Na verdade, não foram poucos os autores que, partindo de eixos e perspectivas diversas, destacaram a relevância do ritual na efetivação do poder, no caso monárquico. Autores como Starobinsky, com a análise dos símbolos da realeza, Kantarovsky, com a demonstração do corpo duplo do rei, e ainda Clifford Geertz, que em Negra demonstrou como em Bali não existiam cisões entre realidade e representação, revelaram as potencialidades do tema e os vínculos entre lógica racional e lógica simbólica. Na verdade, essas e outras obras têm destacado, a partir de ângulos diversos, como as vestes, os objetos, a ostentação e os rituais próprios da monarquia são parte essencial desse regime, constituem sua representação pública e, no limite, garantem sua eficácia. Como diz o dito popular, rei que é rei não perde a realeza, e se a perde, digamos assim, é cada vez menos rei. É dessa figura pública conscientemente construída que trata o livro A Fabricação do Rei, de Peter Burke. Seu objeto formal é a famosa personagem de Luís XIV, o Rei Sol, que reinou durante 72 anos e se transformou quase em um emblema da monarquia absoluta europeia, tão marcada pelo luxo e por demonstrações de riqueza. Na verdade, a França era o grande Estado mundial, vamos dizer assim, em termos de poder, em termos de riqueza, né? Hoje, o que é a França, né? A França é um subproduto, um protetorado islâmico, né? Nada mais do que isso, né? A França está em decadência completa, né? Não somente econômica, de poder, mas até mesmo dos valores, né? Da Revolução Francesa para cá, a derrocada foi completa.
Mas isso não é um elogio ao absolutismo monárquico, viu? É uma constatação, na verdade, vamos dizer assim, mais do que óbvia, né? A esse soberano atribui-se a domesticação da nobreza, a partir da invenção, a um só tempo, da propaganda, da etiqueta e da corte. Quando nós falamos da corte, né, é claro que a gente está lembrando aí também de Norbert Elias, livros que são fundamentais, né? Claro que todas essas realidades existiam antes de Luís XIV, mas é com esse rei que mudam de lugar e de patamar. Os costumes são regulados, a vida fica, para esse estamento, mais pacífica e prazerosa, tendo a corte como centro. Inclusive falando sobre a corte, até mesmo sobre a etiqueta, Norbert Elias ele é fundamental, né? A Sociedade da Corte é um livro que realmente assim é fundamental e tem artigos específicos sobre a questão da etiqueta no absolutismo monárquico, na etiqueta dentro dos palácios, na etiqueta dentro de Versalhes, né? Ao filme A Morte de Luís XIV, né? É um filme que vocês podem assistir. O Banquete do Rei é um filme importante para vocês também assistirem. Eu acho que eu gosto muito do filme de Sofia Coppola, né? Eu acho que o filme dela é um filme fundamental também para vocês, embora seja um filme mais moderno, né? Mas mais do que só retomar essas teses, já muito tratadas pela historiografia, sobretudo europeia. Faz mais do que só retomar, desculpe. A novidade está em integrar todos esses elementos e mostrar como os monarcas foram os inventores do marketing político e que, nesse sentido, fizeram escola. No centro de sua análise está a noção de estratégia, na qual a propaganda surge como meio de assegurar a submissão ou o sentimento a um poder, ou o assentimento a um poder. Com esse monarca, a glória, a vitória, o prestígio e a grandeza transformam-se em imagens suficientemente fortes para garantir a estabilidade do reino e imaginar sua permanência futura. O livro de Peter Buck, só fazendo um adendo aqui, para aqueles que estão escutando a resenha, né, aqueles que são pessoas com deficiência visual, fazendo um adendo aqui. É um livro que tem muitas notas de rodapé, muitas gravuras, e a publicação de 94, essas gravuras eram em preto e branco, né? Foi uma crítica que se fez também, até mesmo à edição da Zaha, né? Não sei se nessa edição agora eles consertaram isso, porque realmente as gravuras coloridas, em preto e branco, perde muito, né? As gravuras coloridas elas vão dariam um destaque maior à edição 94, né? Os grandes programas de pós-graduação no Brasil, os departamentos de história, né, nas grandes universidades, trabalham esse livro do Peter Buck. Então não faz sentido ter uma edição pobre que economize nas gravuras, trazendo gravuras em preto e branco, né? Mas o professor Peter Buck, ele trabalha moedas, ele trabalha heurística, portanto, ele trabalha selos, ele trabalha imagens, ele trabalha as pinturas. Não sei se eu mostrei para vocês já no início do vídeo, que eu já fiz algumas tentativas de gravar esse vídeo aí. Aqui está o professor Peter Buck, né? E aqui está a pintura de Rigaud, né? Que é de 1702, com todos os símbolos da realeza, né? A espada, né? Enfim, o manto, né? A pele de alvinho, né? Enfim, as pinturas parecem até mesmo pinturas que vai daí do fim do século XVII para o início do século XVIII, né? O período que Luís XIV reinou. Então, inclusive a pintura de Luís XV e de Luís XVI é nessa mesma pose, né? Nessa mesma perspectiva. Mas voltando para cá, porque senão a gente vai se perder. É por isso mesmo, será que foi aqui que eu parei? Fortes para garantir a estabilidade do reino. Peraí. Foi não, marketing político. E nesse divide da escola. No centro de sua análise está a noção de estratégia, no qual a propaganda surge como meio de assegurar a submissão ou o assentimento a um poder. Desculpa, a gente já leu isso aqui. Com esse monarca, a glória, a vitória, o prestígio e a grandeza transformam-se em imagens suficientemente fortes para garantir a estabilidade do reino e imaginar sua permanência futura.
É por isso mesmo que Burke revela-se mais preocupado com a interpretação do que com o acontecimento. Procura o mito que envolve o rei e não tanto sua realidade. Privilegia a imagem em detrimento do homem. O resultado é um Luís XIV envolto por biógrafos, artistas, artesãos, alfaiates, escultores, cientistas, poetas, escritores e historiadores. Falando em biógrafos, vocês podem ler as grandes biografias de monarcas, né? Eu acho que estou lembrando aqui apenas o trabalho de Fernand Braudel sobre Felipe II. Todos unidos em torno de um só propósito, que não é bem uma biografia, né? Na verdade é uma história em longa duração. Do rei é um exemplo, um símbolo público da glória, uma representação fiel de Deus na terra. Elaborada tal qual um grande teatro, um teatro do Estado, a atuação do rei se transforma em performance, os seus trajes viram fantasia. Na verdade, esculpida de maneira cuidadosa, a figura do rei corresponde aos quesitos estéticos necessários à construção da coisa pública. Saltos altos para garantir um olhar acima dos demais, perucas logo ao levantar, vestes magníficas mesmo nos locais da intimidade, enfim. Trata-se de projetar a imagem de um homem público, caracterizado pela ausência de espaços privados de convivência. Tal qual um evento multimídia, o rei estará presente em todos os lugares, será cantado em verso e prosa, retratado nos afrescos e alegorias, recriado como um deus nas estátuas e tapeçarias. Senhor de um ritual cujo controle é, por princípio, impecável, o monarca transforma seu exército diário numa grande dramatização, equilibrando-se no poder por meio da concessão alargada e programada de títulos, medalhas e privilégios. Dádivas que carregavam a imagem do líder, esses rituais de consagração da monarquia acabam ajudando a cultuar e estender a própria personalidade do rei, que dessa forma paira muito além de seus súditos. Exemplo radical do exercício e da manipulação simbólica do poder, a realeza evidencia, com sua etiqueta, a importância do ritual na construção da imagem pública. A monarquia é, nesse sentido, um bom pretexto para a discussão dos vínculos entre política e manipulação do imaginário simbólico, ou mesmo para a verificação de como política se faz com a lógica da razão prática, mas também com a força de persuasão da razão simbólica. Falando sobre biografias, a própria Lilia Moritz Schwartz tem uma excelente biografia recente sobre Lima Barreto, né? Lembrei aqui. Afinal, foi Pascoal quem concluiu que as cordas que atribuem o respeito a este ou aquele em particular são as cordas da imaginação. Prática de alguma forma datada, o ritual suntuoso da monarquia deixa ainda mais evidente como a propaganda e a política mantiveram sempre relações de profunda e estreita afinidade. É meio esquisito falar em propaganda em fins do século XVII e início do século XVIII, né? Mas nada como terminar com uma boa provocação. Resta refletir acerca não só da lógica desses processos abertamente manipulados, mas sobre a releitura dessa mesma publicação da imagem do governante. Tem um errinho aqui, eu acho, né? Sobre a releitura dessa mesma. Se Peter Burke equaciona e descreve de forma detalhada os mecanismos conscientes de construção da figura do rei, escapa-lhe a compreensão da dimensão mais sacralizada dessa representação, que dialoga não só com o contexto imediato, mas também reitera uma viagem mais longa rumo à longa duração. Nesse itinerário escapa a intencionalidade e fica a reelaboração de códigos, valores e, sobretudo, cosmologias, como diz Marshall Sahlins a respeito do encontro entre havaianos e ingleses no contexto colonial. Assim como o capitão Cook não morria apenas como um viajante ocidental, mas como um lono burguês, também na releitura de Luís XIV são muitas as possibilidades de interpretação. Se a leitura sob o viés da elite permite prever a glorificação do monarca e a dimensão política da manipulação da nobreza, seria possível, porém, analisar com mais cuidado como o imaginário pode ser objeto de controle, mas de que maneira, muitas vezes, esse simplesmente lhe escapa. Na obra de Burke, as visões da corte acerca da monarquia estão todas presentes e retratadas.
mas não se nota qual é a fonte em que se nutre esse mesmo imaginário. Então ela já fez aqui duas críticas bem sucintas sobre o livro de Peter Buck. Afinal, quando uma propaganda é, de fato, eficiente, ela faz sentido para aqueles que a criam, mas também para os elementos que se constituem em seu foco virtual. Estamos falando do imaginário popular que surge como produto e produção nesse processo de invenção do rei? Isso é uma pergunta? Não sei se foi essa a intenção. Estamos falando do imaginário popular que surge como produto e produção nesse processo de invenção do rei. Eu acho que essa interrogação aqui está errada. Dessa maneira, se é possível ver sob essa fresta, o uso estratégico da realeza passam ao largo nesse livro os mecanismos que revelam como se mantém e se aguça a leitura divina do corpo do rei. Bom, para isso, a leitura divina do corpo do rei, vocês podem ler o livro de Kantarovsky, o livro também de Starobinsky, que a própria professora Lilia Moritz-Schwartz citou aí, e também o livro, claro, de Mark Bloch, né? Então, principalmente o livro de Mark Bloch, mas aí vocês vão precisar realmente se dedicar, se debruçar com mais afinco sobre os reis taumaturgos. Não que os outros livros não sejam complexos, né? Mas é um livro que tem muitas notas de rodapé e precisa de uma leitura mais apurada. Nesse caso, as respostas não estarão, com certeza, restritas ao circuito da corte. Nesse sentido, é bom que se diga, uma certa áurea encobre a figura do monarca, de qualquer monarca. Figura destacada em sua representação, o soberano é, normalmente, definido por seu corpo duplo. Ela está se referindo, claro, aos dois corpos do rei. O primeiro deles é mortal, e assim sendo, assemelha-se ao de todos os seus súditos. Sofre com as vicissitudes das tristezas, vícios e alegrias comuns à humanidade. O segundo é um corpo sacralizado, místico. Representa o corpo divino do rei, aquele que justamente se separa dos demais, o que não morre jamais. Assim, como se podem notar os usos políticos dessa figura, tal verificação não dá conta do outro corpo do rei, objeto de uma leitura popular alimentada para além do contexto mais imediato da elite e do estamento da nobreza. Não se manipula no vazio, e quando isso ocorre, é a própria manipulação que tende a sobrar como uma fala sem lugar. Local do exercício do maravilhoso, a monarquia sempre associou, em momentos diferentes, olhares mais sincrônicos a leituras diacrônicas. Não se faz propaganda, ela aqui utilizou entre aspas, só no presente. Ou melhor, vai-se ao passado buscar matéria para o presente. Mas essa é mesmo uma longa discussão. Quem sabe valha a pena voltar à velha definição de F. Boas, que afirma ser o olho que vê, o órgão da tradição. Se a lógica da publicidade é centrada, é complicado, né? Falar de publicidade, né, na Idade Moderna, em fim do século XVII, início do século XVIII, mas ok. Eu acho que é uma crítica que é fundamental. Afinal de contas, é uma resenha, né? É centrada no jogo da emissão, que é sempre unívoca. Engana-se aquele que acredita que a recepção é, pelo mesmo motivo, previsível e uniforme. Aqui, uma crítica bem forte, né, à questão da recepção ao professor Peter Buck. Novas perguntas recortam universos distintos, quando percebemos que, de alguma maneira, somos todos um pouco míopes culturais. As culturas impõem grades de leitura que revelam como os homens não são papéis em branco, que respondem sempre de forma previsível e idêntica. O terreno do imaginário e das mentalidades é, pois, um local que não se define apenas pela via da análise política e intencional. Nada como recorrer à noção estrutural de símbolo, que não se limita a uma leitura realística e imediata, mas busca uma eficácia que é sempre relativa. Significar é estabelecer relações, entre aspas, diz Claude Lévi-Strauss, como alertar que nesse processo alteram-se razões mais imediatas, com lógicas que falam mesmo entre si. Então, essa é a resenha da professora Lilia Moritz-Schwartz, publicada na revista de Antropologia de São Paulo, na USP, no ano 2000, volume 43, número 1, vocês podem baixar
no Google, tá certo? Facinho, sobre o livro A Fabricação do Rei e a Construção da Imagem Pública, de Luís XIV, um livro aí de Peter Burke, tá certo? Dei algumas referências, faltaram outras, mas como já estamos em 25 minutos de vídeo, e realmente esses vídeos mais longos são mais pesados para editar, não tenho tantas ferramentas ainda para editar os vídeos, então eu fico por aqui. Qualquer coisa, me mande um e-mail para dacosta.rodrigo@hotmail.com. Também se inscrevam no meu canal, é muito fundamental para que vocês possam me ajudar. Também é relevante que vocês curtam o meu vídeo, né? Também me sigam no Instagram, Rodrigo__da Costa, tá certo? Também tem o meu Facebook, Rodrigo da Costa. Vocês podem também me seguir ou até mesmo me adicionar. Entrem em contato comigo, qualquer dúvida, né? Que a gente tenta aí responder as questões mais fundamentais. Agradeço aqueles que têm me mandado e-mail, agradeço aqueles que têm colaborado, que têm me estimulado, né, a continuar, aqueles que têm enviado críticas, né? Principalmente com relação aí ao microfone, com relação ao vídeo. Eu ainda não tenho condições de lidar com isso, mas agradeço. Quem sabe aí um dia eu melhore essas questões mais audiovisuais. Até lá!